Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos! Hoje a gente está aqui num look bem especial para quem está olhando o nosso vídeo. A gente está celebrando essa semana o começo das celebrações da Páscoa, né? A gente, na verdade, tem o costume, nossa tradição é de celebrar apenas no domingo, mas a gente vai tentar aqui trazer para vocês um pouquinho de como, ao meu ver, a celebração deveria ser. A gente deveria realmente celebrar a semana inteira, assim como eles faziam naquela época, né? Então, foi interessante estudar um pouco mais sobre esse tema, porque é muito sobre o Novo Testamento, né? E aí eu falei, gente, mas como que eu vou trazer a Páscoa para o livro de Mórmon? Como que eu vou trazer para o tema que a gente está estudando inteiro, né? Apesar do tema ser a Páscoa. E é legal porque a gente está aqui, então, celebrando o dia mais importante da história, né? Que é a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E é legal que ele fala que esse acontecimento é fundamental para o plano de felicidade do Pai Celestial. Reflita sobre os testemunhos do livro de Mórmon de que o poder do Salvador é não só universal, mas pessoal, capaz de redimir o mundo inteiro e redimir você. Que conhecimento o livro de Mórmon traz sobre a ressurreição? E aí, então, que faz sentido, então, a gente falar, né, da Páscoa, porque a gente aprende da ressurreição do Salvador em Terceiro Nef, né? E o livro de Mórmon, ele é uma testemunha a mais, né, de que o Salvador existiu, que ele vive e que ele realmente ressuscitou para o povo das Américas também. E aí eu fiz um desafio aqui para as meninas, que eu gostei muito do discurso do Elder Stevenson na conferência de abril de 2023, que ele fala um pouco mais sobre a Páscoa, né? E eu gostei muito dos pensamentos dele, que ele traz um pensamento diferenciado, assim, de como a gente deveria ter mais prazer na Páscoa, assim como a gente tem no Natal. Né? No Natal a gente celebra o mês inteiro, na verdade a gente começa às vezes em novembro a colocar árvore de Natal, tudo. E a Páscoa a gente só, às vezes, coloca as decorações no mês da Páscoa, ou então na semana da Páscoa, faz rapidinho, né? E aqui nos Estados Unidos eu sinto que, assim, a gente tem o Halloween, né? Então, começa ali as festividades do fim do ano em outubro, daí todo mundo já começa a celebrar o Dia de Ação de Graças em novembro, e já começa a preparar Black Friday, e aí já começa a se preparar para o Natal, né? E aí chega o começo do ano, é uma série de eventos, né? Eu sinto que tem o Dia dos Namorados, que é dia 14 de fevereiro, aniversário da Carol. E aí em seguida tem St. Patrick's, né? E aí depois tem a Páscoa. Então também é meio corrido assim, né? É que eu acho que é muito colorido, as cores aqui, né, da primavera, é muito doce de todo quanto é tipo nos mercados. Mas eu acho que assim, Jesus Cristo, a ressurreição, é o que você falou, acho que não é uma coisa assim... Sim, é que a gente mora no estado de Utah, que é um estado cristão, santos dos últimos dias, assim, praticamente, né, assim. Então, a gente ouve mais, mas eu acho que, fora isso, né, não tanto. Exato. Uma coisa que pode ajudar a gente a lembrar e dar mais significado para esse feriado. Eu ia falar feriado também, tava na minha boca. Para essa data importante, é celebrar a nossa ressurreição. Porque por causa dele, nós vamos ressuscitar. Então, imagina, a gente está celebrando com a nossa família, que a gente vai ressuscitar, né? E aí, acredito que a nossa doutrina da família eterna, dos templos, é muito mais forte. Então, a gente precisa realmente celebrar essa data tão importante. Mas olha que interessante, vocês duas, vocês iam falar feriado, né? Pro restante do mundo, é só um feriado. Né? E às vezes a gente acaba celebrando a Páscoa como se só fosse um feriado, né? Como se só fosse, pega lá o ovinho de Páscoa, dá o ovo de chocolate. Eu acho que no Brasil é mais forte, quarta-feira de cinzas. Eu ia falar isso também. Acho que os católicos acabam também tesourando um pouquinho mais, porque tem a Sexta-feira Santa. Então eles comemoram um pouquinho mais, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo não é
uma preparação de um mês inteiro, né? verdade, Não é, né? não é assim aquele... Nenhum outro é como o foco, Natal. Como Natal. É. Ou, por exemplo, assim, no Natal... Não que a gente não queira, mas na prática. Na prática, é. Tipo, no Natal, a gente sempre senta e faz, tipo, a história da natividade. Ou você senta com a sua família pra ler Mateus 2. Não, Lucas 2. Lucas 2. Aí a gente... E a gente não faz isso As na músicas Páscoa. que a gente As canta o mês músicas. inteiro. Então, a Páscoa não tem... Realmente A contagem. essa contagem. Essa contagem pro dia do nascimento, né? Simbolizando o nascimento de Jesus Cristo. É que é triste, né? Assim, a gente triste. comparar... o Natal é um nascimento, uma alegria, uma vida chegando, né? O nosso Salvador nascendo. Na Páscoa, é triste pensar na morte, né? Mas a alegria do depois vai valer a pena. Então, a gente... Sabe assim, quando eu lembro que eu pequenininha assistindo o filme da Branca de Neve... Ou qualquer outro filminho, assim, né? Que vinha a bruxa, eu ficava assim... Ai, não quero essa parte que a bruxa vai vir. Ficava com um aperto no coração. E é mais ou menos isso. Depois a bruxa é morta, eles ficam felizes para sempre. E é mais ou menos tipo isso, né? A gente tem que passar por essa dor de lembrar dele no Getsemane, das atrocidades dele. E depois lembrar que ele voltou, né? Claro que não compara a história da Disney com... Mas assim, é um sentimento, né? Que aqui a gente, às vezes, sente aquela... desconforto, né, que faz parte, porque ele sofreu, gente, isso é muito sério, né? Ele sofreu pela gente, por cada um de nós, ele conhece todos nós, nos ama, para que a gente, né, pudesse voltar à presença do nosso Pai. E eu acho que isso vem também com a tradição um pouco, né, o Brasil... A Igreja Católica meio que estabeleceu, né, assim, tudo é meio que, como fala? A tradição é católica, e eu acho que eles focam muito, eu acho, na morte, né? A gente entra nas igrejas, tem lá o crucifixo, tem lá as imagens de Jesus Cristo sofrendo, né? Então, realmente é uma coisa pesada, mas a gente, eu acho que, pelo menos... É o que eu percebo, os líderes estão tentando tirar um pouco do foco tanto da morte para botar na ressurreição, né? Então, pra gente... Porque é isso, tá? Ele morreu, mas, gente, ele vive. E não só ele vive, mas ele vai voltar de novo. E nós também vamos ressuscitar, que alegria, né? Saber o que vai acontecer com a gente, não é verdade? Não, com certeza. E eu gosto aqui no discurso que você pediu pra gente ler, logo lá no começo, ele fala assim: a carta da primeira presidência chamou minha atenção. E essa é uma carta, geralmente a primeira presidência escreve uma carta toda Páscoa, só com uma mensagem, né, de Natal. E daí a primeira presidência, eles mandam essa cartinha, né? E eu gostei... E ela é lida na sacramental, E ela é lida na certo? sacramental, né? Pra gente poder lembrar. E eu gostei muito que ele falou assim, em inglês, ele fala essa parte de chamou minha atenção. Ele usa um termo assim, wake up call. Que pra mim é um pouco mais forte do que chamou minha atenção. Desperta. Desperta. Wake up significa desperta, acorda. E call é um chamado, uma chamada, né? E... Pô, é um apóstolo, gente. Tá falando aqui que ele teve que se despertar, né? E daí isso levou ele a refletir sobre a maneira como a família dele tem celebrado a Páscoa, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente, se a gente tá focando no coelhinho da Páscoa, se a gente tá focando no chocolate, se a gente tá focando só no churrasco com a família, acorda, né? Acorda, porque a gente tá fazendo errado. Às vezes é toda uma preparação para fazer a caça perfeita, né? Dos ovinhos, né? E aí, mas na verdade a gente precisa... O bacalhau. O ovo de Páscoa, E né? a gente só celebra o Natal por causa da Páscoa. Né? Porque o grande propósito de Cristo vir aqui na Terra foi para fazer isso, foi para fazer expiação, foi para ser crucificado, ressuscitado. Esse foi o propósito. Então, se a gente está botando mais ênfase no Natal, não é que é errado, mas a gente deve colocar o mesmo tipo de esforço na Páscoa, porque a Páscoa talvez seja até um pouquinho mais importante que o Natal. É verdade,
me chamou muita atenção que, na verdade, eu vi acho que umas 2 vezes, mas só agora que me veio a mesma coisa que ele falou, que então em família eles decidiram como eles iam fazer com que a Páscoa fosse mais significativa, né? Porque na carta, o presidente até falou que ia deixar mais tempo, acho que é só até sacramental, então 1 hora só de reunião, para poder estar mais com a família e aproveitar mais esse feriado, né? Essa data tão importante. E ele falou aqui da epifania celestial que eles tiveram. Que é o quê? Além dos importantes versículos sobre a Páscoa, no Novo Testamento, nós, como santos dos últimos dias, somos abençoados com um presente de Páscoa extraordinário. Eu não tinha pensado que uma coisa leva a outra. E ele falou, o livro de Mórmon. Por quê? Ele registra a aparição de Jesus Cristo, o ministério dele, nas Américas. Mas isso só foi possível porque ele ressuscitou. E daí esse é o nosso presente pascal, ele fala aqui. Né? Terceiro Nef 11. Terceiro Nef 11, que vai falar, né, vai descrever como ele chegou aqui. Mas olha que lindo, né? Eu fiquei pensando, nossa, nosso presente aí de Páscoa. E se a gente pensar, não tem registro como o terceiro Nef 11 em nenhum outro lugar. Que ele apareceu para os discípulos, tal, mas ninguém relatou em detalhes, assim, como está registrado no livro de Mórmon em Terceiro Nef, né? E quando a gente lê ou até assiste aquele filme, como toca no nosso coração, né? Quando a gente pensa de como vai ser quando a gente vê esse Cristo ressurreto e encontrar com Ele, né? Como que alegria que vai ser, assim, de pensar que a gente estava, né? Se a gente fosse aquele povo, tanto que foram gerações depois de Terceiro Nef 11, foram gerações, permaneceram um contando a história para o outro, permaneceram firmes no Evangelho, porque a experiência foi tão forte, tão poderosa, que não tinha como eles esquecerem, não tinha. E essa mesma experiência a gente pode ter com Cristo, né? Cristo, ele quer estar presente na nossa vida dessa forma. Então a gente realmente precisa buscar. Essa época é uma oportunidade para a gente ter esse encontro com Cristo, né? Pensar nele ressurreto, pensar em nós, né, como pessoas, né, para nós termos... Eu gostei que fala aqui no discurso, nós não podemos ser testemunhas de Jesus Cristo se não prestarmos testemunho dele. Então, talvez também é uma época da gente convidar alguém que não tá... que pode ouvir sobre Cristo, né, alguém que está triste, que está passando por problemas, ou na nossa família, nos nossos familiares, enfim. É uma época que a gente pode se voltar ao nosso coração para esse tipo de sentimento no nosso lar. Sim. E acho legal que eles fazem eles fizeram toda essa movimentação da gente só ter a sacramental, e Joseph Smith fala um pouco sobre isso, que os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, de que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Então, é o centro, né? Então, realmente, não tem outras datas mais importantes do que o nascimento e a ressurreição. O nascimento e todo o processo para a ressurreição, né? Toda aquela última semana dele, quão importante foi. E eu acho legal que, enfim, esse discurso é maravilhoso, eu vou repetir o nome. A maior história de Páscoa já contada, de abril de 2023, do Elder Renland. Não, desculpa, do Elder Stevenson. Tem mais... Qual outro ponto aí que vocês acharam mais importante nesse discurso, antes da gente passar? Eu gostei aqui que ele fala... Talvez todos possamos refletir sobre a seguinte pergunta: o que fizemos a nós mesmos? Como podemos reproduzir o ensino e a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, a história da Páscoa, com o mesmo equilíbrio, plenitude e rica tradição religiosa no nascimento de Jesus Cristo, a história do Natal? E aí ele fala: parece ser o que todos estamos tentando. Observe um esforço crescente entre os santos dos últimos dias em direção a uma Páscoa mais centrada em Cristo. Isso inclui um maior e mais ponderado reconhecimento do Domingo de Ramos e da Sexta-feira Santa, como praticados por alguns de nossos primos cristãos. Poderíamos também adotar as tradições de Páscoa centrada em Cristo encontrada nas diversas culturas e práticas do mundo inteiro. E aí ele fala... Aí é legal a citação do N.T. Wright, que ele sugere logo em seguida, né? Isso.
Ele fala: devemos adotar medidas para celebrar a Páscoa de novas formas criativas, na arte, na literatura, nos jogos infantis, na poesia, na música, na dança, nos festivais, nos sinos, nos concertos especiais. Esse é o nosso maior festival. Se tirarmos o Natal em termos bíblicos, perdemos 2 capítulos no início de Mateus e Lucas, nada mais. Se tirarmos a Páscoa, não temos um Novo Testamento, não temos cristianismo. Nossa, arrepia. Arrepia. Uma das coisas que, na verdade, ele não fala assim explícito aqui, mas ao ler eu fiquei pensando nisso, né, dessa questão da ressurreição e que a gente vai ressuscitar, todos nós vamos ressuscitar também, né, porque Cristo ressuscitou. E isso me faz lembrar do plano de salvação, né, e o plano de salvação está mapeado aqui no livro de Mórmon. E me fez pensar que dá grande alegria, porque a gente sabe que há vida depois daqui, né? Não acabou. A ressurreição de Jesus Cristo confirma, testifica de que há vida após a morte. Né? Então, o fato de que a gente vai ressuscitar também, tá, e aí a gente vai ressuscitar e vai fazer o quê? Perfeito. Vai fazer o quê? É verdade. Por que a gente vai ressuscitar? Tá aí, gente. Talvez essa nossa alegria tão grande da questão de focar na ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Porque a gente sabe o que tem pela frente. É verdade, Ana. E uma coisa que ele fala aqui é que a grande bênção que o livro de Mórmon é para os nossos dias. Né? Ele fala assim: caros irmãos e irmãs, chegou o momento predito pelos profetas antigos, em que o conhecimento de um Salvador se espalhará por toda a nação, tribo, língua e povo. Estamos vendo o cumprimento dessa profecia diante de nossos próprios olhos, por meio do testemunho de Jesus Cristo que se encontra no livro de Mórmon. Nenhum outro livro demonstra mais do que ele, que graças a Jesus Cristo tudo mudou, que graças a ele tudo é melhor, que graças a ele podemos lidar com a vida, especialmente com os momentos difíceis, que graças a ele tudo é possível. Graças a ele. Tem aquele vídeo, né? É verdade. E aí, assim, ele lança esse desafio, né? Como que a gente, então, pode celebrar melhor a Páscoa nos nossos dias hoje com nossos familiares? E a sugestão dele para a família dele, no caso, é que já que no Natal eles leem Lucas 2, eles vão começar a ler 3º Nef 11, de 1 a 17. Que são os versículos, né, de quando Cristo vem para as Américas, né? Bom, então, para dar uma resumida, né, como é do 1 ao 17 é muito pra gente ler aqui com vocês, mas no comecinho tá falando, lembra que quando Jesus Cristo morreu, houve terremotos, ficou escuridão, tava tudo assim, tipo, destruição, A terra caos. estava sentindo a morte do seu Criador. Exatamente, tava assim, tava escuro, né? Então estava todo mundo muito com medo, talvez, não sabia muito bem o que estava acontecendo. E daí eles escutaram uma voz e não compreenderam. Daí pela segunda vez, a voz de novo, mas não compreenderam. E daí aqui no 5º versículo fala sobre a terceira vez. E eu acho interessante que fala que eles ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E os seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som. Então aqui você vê que a gente precisa realmente se concentrar, a gente precisa buscar, a gente precisa abrir o ouvido para ouvir, a gente precisa olhar para ver, né? E daí no 6 ele fala: e eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram, e ela lhes dizia: eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouve-o. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu. E eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles. E os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, e não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: eis que eu sou Jesus Cristo,
cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Fiquei pensando nesse momento, quão especial, né, para aquelas pessoas poderem presenciar isso. E aqueles que identificaram os sinais, né, sabiam que ele estava chegando. E no 17 ele fala, eles clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. E eu fiquei pensando na mesma multidão que quando ele chegou em Jerusalém, também bradou hosanas. Aqui ele estava sendo recebido novamente por outro povo que ainda não o conhecia face a face. Um povo que não estava ouvindo dos milagres que ele estava fazendo naquela época. E mesmo assim, eles reconheceram o Salvador. E eles, como você disse, olharam, eles sabiam procurar, eles aguçaram os ouvidos. E quão especial deve ter sido. E que nem aqui também fala que eles caíram por terra, né? Porque eles se lembraram daquilo que havia sido profetizado entre eles. E no 14 ele fala, né, que quando eles caíram por terra, o Senhor falou, né? Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra e fui morto pelos pecados do mundo. Né? Então que só de imaginar, né, as pessoas indo lá, tocando na mão dele, é uma coisa muito... Acho que o Espírito está muito forte aqui, vocês estão sentindo também, acho que nem eu. Porque isso é uma coisa incrível. E é incrível pensar que isso vai acontecer de novo. Ele vai vir, ele vai descer do céu de novo. E é essa a mensagem da Páscoa. Ele está vindo. A gente está preparado. A gente realmente sabe, né, dos milagres, do Evangelho, do que a gente precisa fazer para a gente poder qualificar para a presença dele. A gente vai ver ele descer do céu. A gente vai cair por terra. E a gente também vai poder tocar nas mãos e nos pés de Cristo. E ver as marcas. E eu gosto muito que fala que Deus apresentou Jesus Cristo, né? Ele fala, eis aqui meu filho amado. Então, não é a primeira vez, né, que a gente ouve ele apresentando o seu filho. Né? Então, que momento especial. E assim, a gente está falando um pouco já do final do que aconteceu nessa semana de Páscoa. Eu queria só meio que voltar um pouco. O que aconteceu antes de tudo isso? Eles já celebravam a Páscoa e eles preparavam os cordeiros que eles iam sacrificar. Então, eles levavam para as casas e o cordeiro ficava em casa em uns 4 dias. Então, eles davam comida, alimentavam, dormiam junto com eles. Né? Eram amigos dos cordeiros para depois eles matarem e usarem o sangue fresco do cordeiro para passar na porta. Então, quanto simbolismo a gente já não vê aí? Né? Então, tudo isso, tudo que Cristo fez naquela semana, que antecedeu ao seu sacrifício na cruz, tem um simbolismo com tudo aquilo que eles já faziam naquela época. Eu comprei um livro, depois eu posso colocar para vocês o nome, mas de onde veio essa ideia, e a autora está falando que nessa preparação do cordeiro que eles tinham que matar, e eles tinham que comer o cordeiro com pão sem fermento. É o pão sem fermento, que é o pão asmo, né? E daí, e também que quando eles comessem, eles tinham que comer estando vestidos e estando preparados, tipo, eles tinham que estar prontos assim, tipo, para sair de casa. E daí, por quê? Vocês lembram da história lá
isso aqui é muito tempo atrás lá no Egito, né? Das pragas. Essa era a última praga, né? Que ia passar. E era por isso que eles estavam fazendo. Deus não queria que ninguém ficasse lá no Egito esperando o pão crescer. Por isso que ele pediu para a gente comer o pão sem fermento, porque ele não queria que as pessoas, tipo, eu não posso sair de casa porque o pão está crescendo, que eles ficassem atrasados, né? E para que eles estivessem prontos para sair no momento em que o faraó deixasse todo mundo ir embora. E ela fala assim que isso também é observado pelos judeus ainda hoje, que eles passam a semana inteira, assim, até migalha de pão eles procuram, porque aquela migalha de pão tem fermento e eu não quero fermento, não pode ter fermento. Todos os produtos que têm fermento, né? E eu achei muito legal o simbolismo disso. Que fermento a gente tem na nossa vida que está deixando a gente preso? Que está deixando... Porque afinal é sobre a segunda vinda. A Páscoa fala sobre a segunda vinda também. A gente está pronto? A gente está pronto, preparado, vestido, sem nenhum fermento na nossa vida para sair, quando Jesus Cristo chegar, a gente sair de casa e voltar à presença dele? Então, fica aí para vocês pensarem, e é mais um simbolismo. Sim. E também nessa última semana de vida de Jesus Cristo, foi quando ele falou da parábola das 10 virgens. Também o quê? Se preparem, se preparem. Né? Então, eu, pelo menos, ao ler essa aula, eu fiquei muito tipo, nossa, gente, a gente tem que se preparar mesmo. Se vocês verem a conferência de abril do ano passado, teve vários discursos falando sobre a Páscoa. Por quê? Gente, se prepara. Ele tá vindo. Não é só para celebrar aquilo que aconteceu, mas para lembrar daquilo que vai acontecer logo. Sim. Né? Sim. Não só para pensar no renascimento, na ressurreição de Jesus Cristo, mas para lembrar que a gente tem que estar preparado para a nossa ressurreição, para o milênio, né? E assim, se a gente for pensar em todos os detalhes, né? Achei muito legal que eu achei isso aqui numa lojinha que eu fui ontem para imprimir umas coisas, e os donos são membros da igreja, e aí eles colocam sempre material para as pessoas levarem para casa, estudar, tem coisa do Vem Segue-me, enfim, daí aqui eles contam o que poderia ter acontecido em cada dia. Só quarta-feira que não fala nas escrituras exatamente o que eles fizeram, mas a gente imagina, vou contar aqui. Então, no primeiro dia, ele está indo para Jerusalém, né? Ele caminha para poder celebrar a Páscoa, né? Como eles, da libertação, né, israelita. Exato, então eles iam andando, né? Sim. E aí, então, no domingo, ele chegou em Jerusalém no seu burrinho e as pessoas ficavam dando brados de hosana com os ramos, né? E colocando na frente do burrinho para ele poder entrar na cidade, né? E, se eu não me engano, a palavra ramos também tem um significado. Então, ramos simbolizava que a vitória, né, deles eles já sabiam que Cristo estava ali para redimir o povo, né? E aí, o próximo, achei interessante essa imagem, porque para mim, segunda-feira, do que a gente tinha estudado ano passado, eu fiquei muito focada na questão dele limpar o templo, dele, né, jogar tudo. E tem um vídeo até bem, a gente deixa aqui do ladinho, bem assim simbólico, que ele tá jogando tudo no chão, bravo e tal, bravo que as pessoas estavam vendendo as coisas que os outros precisavam usar no templo, né? Assim, estavam fazendo uma feira na casa do pai. Mas eu achei legal que essa imagem simboliza o que ele também fez. Além de limpar o templo, ele também curou as pessoas, curou os cegos. Então, ele até fala aqui que porque ele queria que o templo fosse a casa de oração, ele fez com que as pessoas que estavam vendendo e vendessem as coisas saíssem. E aí ele curou as pessoas que estavam, os coxos e os cegos, e os sacerdotes invejosos ficaram bravos com ele. Então achei legal que essa imagem focou na cura, né? E aí na quarta-feira, e aí na terça-feira, mostra que ele está ensinando o povo, né? Então no Monte das Oliveiras,
E aí aqui já começa a questão ali dos sacerdotes querer matá-lo e já começam a fazer as combinações, né? E foi quando Judas Iscariote também cedeu, né? Mas é legal, cada dia vocês podem ir estudando isso. E aí, quarta-feira, então, é o dia que eu comentei que não tem algo certo que ele fez, assim, não sabem ao certo o que foi feito na quarta-feira. Mas que ele pode ter passado o dia com seus discípulos, ensinando os discípulos, né? E aí a gente chega na... sim. A parábola que ele ensinou os discípulos e ensinou as parábolas. E aí, na quinta-feira, foi o dia, então, que eles se prepararam pro sacramento, né? Para a última ceia. E aí ele ensinou sobre o sacramento, ensinou sobre a importância do pão e da água, para que a gente pudesse sempre lembrar dele. E aí ele, então, foi pro Jardim do Getsemane para poder sofrer pelos nossos pecados e também para orar para o Pai Celestial. E aí, então, que ele foi preso. E na sexta-feira ele foi levado para Caifás, que era o sumo sacerdote da época. E aí Pedro negou que conhecia ele, né? E ele foi condenado e sofreu na cruz por nós. E então, no sábado, o seu corpo estava lá na tumba. Foi velado com... os panos mais brancos que tinha, com a tumba emprestada de seu amigo, né? Então, também um momento bem solene. E aí temos o domingo de Páscoa, né? Que é o mais especial, que ele ressuscitou. Então, ele saiu da tumba e ele não estava lá, exatamente. Um anjo desceu dos céus, tirou a pedra. E Jesus disse a seus discípulos para ensinar e batizar os outros e prometeu de sempre estar com eles. Então tá aqui um exemplo de como que vocês podem família, né? Focar cada dia, né, em uma dessas coisas. E também tem vários recursos na internet para fazer outras atividades também. Eu achei uma Liahona de 2014 que fala os 7 dias até a Páscoa, que não foca nos dias dele, mas foca na vida dele, né? Então, que ele deu seu próprio filho, aí no outro dia falando sobre Jesus criança. Então, assim, tem bastante recurso online. Vou colocar também no nosso link do YouTube. Eu vi até um reel no Instagram, tipo, do nada, assim, apareceu, mas que a família decidiu fazer na Páscoa uma ceia como Jesus fez, talvez, naquela época, né? Então, eles apagam todas as luzes, ficam à luz de velas, ficam comendo pãozinho, uvinha, uma coisa bem, tipo, básica. E eu achei tão lindo, assim, sabe? Porque a gente tem a ceia de Natal, né? A gente faz uma representação, né, do Natal, mas essa pode ser uma representação da Páscoa, não sei. Perfeito, eu tive esse mesmo pensamento no começo da gente falando, eu falei, nossa, porque a gente tava falando tanto de Natal, eu falei, a gente faz uma janta, por que a gente faz uma janta no domingo de Páscoa também, pra fazer um momento especial, né? A gente faz, né? Você faz? Eu faço. Eu não lembro. Bacalhau. Que churrasco, menina, que é isso? É peixe? É peixe, é Tô brincando, verdade. na minha casa não é peixe. Mas eu gosto Não, a gente faz o almoço, a mas gente assim, faz eu um digo... almoço de família. Sim, né? mas eu digo, talvez uma janta também, assim, sei lá, mais... E Não sei. algo tão decorado. Ou talvez outros dias. É legal, eu acho legal o que a Lê falou de fazer um pouquinho cada Isso é dia para verdade. fazer a semana especial. É verdade. Eu lembro que eu fiz com os meus filhos uma vez essas coisinhas assim pequenas. Eu lembro, a que mais me lembrou assim foi da gente fazendo pão, que eu quis que a gente fizesse os pães juntos e a gente assou e depois comemos lá fora. Ai, que legal. E foi bem gostoso assim, sabe? Então essas coisas a gente espera que eles lembrem, né? E a gente também dá uma forma da gente celebrar. E o Senhor ama nosso esforço, né? Mesmo que talvez quem está ouvindo a gente não tenha uma família completa ou está pensando como vai celebrar essa Páscoa, né? O Senhor, Ele vai amar qualquer esforço que você vai fazer para lembrar dele. Acho isso importante. E aí eu gostei dessa escritura que eu queria ler com vocês, que está em Coríntios aqui, que fala o seguinte... Tá nesse discurso também. E fala assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, que alegria a gente poder saber, né, que Ele vai vir, que Ele já nos alivia os nossos fardos, que nós não estamos sozinhos nessa vida, que a gente não precisa sofrer como Ele sofreu, né? A gente vai passar pelos nossos desafios, a gente vai sentir as dores, mas a gente não precisa sofrer. Ele já fez essa parte, né? E para a gente sentir que Ele está perto de nós, a gente tem que realmente estreitar o nosso laço com Ele nessa semana, pensar em Cristo, pensar nele, né? Pedir as bênçãos para o Pai em nome dele, que é somente pelo nome dele que as nossas bênçãos serão ouvidas, né? As nossas preces serão ouvidas, e que a gente possa fazer dessa semana uma semana especial, né? De celebrar essa ressurreição universal, que graças a ele, né? A humanidade inteira vai ser salva, né? Não é uma ou duas pessoas, mas é o mundo inteiro de anos, de gerações, desde que a Terra é Terra. E Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Eu me emocionei enquanto a Ana estava falando, só de imaginar, né, quando eu for encontrar com Ele. E eu anseio por esse dia, mesmo sendo imperfeita, mesmo tendo muito para melhorar, a gente sabe, mas que alegria vai ser, né? Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe mais do que nós mesmos, né, de nós mesmos, de cada desafio, Ele vai tirar cada dor. E claro que a gente quer vê-lo, né? Mas é importante a gente ter esse relacionamento com Ele aqui, para a gente poder reconhecê-lo como o povo de Nef fez, né? E no nosso dia a dia a gente precisa reconhecê-lo. E você falou que hoje em dia, né, a gente às vezes não faz muitas coisas, né? E o profeta, ele nos alertou que não vai ser possível a gente sobreviver nesses últimos dias sem revelação pessoal, sem o Espírito Santo do nosso lado. Então, muito importante. Quem está ouvindo aqui o podcast, buscando essa revelação, buscando forças, né, para saber o que fazer nessa Páscoa, mas que a gente possa lembrar dele, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que eu lembro de pensar, de meditar, é no Cristo vivo. Eu amo essa declaração dos profetas, eu acho que tem um poder também quando a gente fala que ele, né, das testemunhas dele, que ele vive, né, que ele reina sobre nós. E também a gente pode colocar hinos no nosso lar para fazer, para criar esse clima gostoso, para lembrar dele, hinos sacramentais, né, hinos da ressurreição, daquele Cristo já ressuscitou, né? Uhum. E só para finalizar, eu acho que não tem mais nada que eu possa acrescentar ao que seu testemunho e ao testemunho de vocês, a não ser a palavra da primeira presidência, que eles mandaram uma carta em fevereiro sobre a Páscoa. Então, eu gostaria de ler algumas palavras deles. Então, nesta época de Páscoa, nós os convidamos a ponderar sobre o sacrifício expiatório do Salvador e sua gloriosa ressurreição que abençoam a todos nós. Por meio de nosso Redentor, Jesus Cristo, recebemos esta mensagem de esperança. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Salvador promete que se guardarmos seus mandamentos e suas ordenanças, teremos paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Testificamos que Jesus Cristo vive, já ressuscitou. Graças a Ele podemos ser guiados e fortalecidos ao carregarmos os fardos que enfrentamos na mortalidade. Por meio de nossa fé no sacrifício expiatório do Salvador, os laços do pecado não podem nos deter, e as provações que vivenciamos na vida não terão poder duradouro sobre nós. O aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Então fica aí o nosso convite a vocês, transformar essa Páscoa um pouco mais especial e centralizada em Cristo, nosso Salvador. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele veio para nos salvar e para nos resgatar deste mundo. Uma boa semana para vocês. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.